boa tarde. Iniciamos hoje o primeiro videocast, Café com a Nova Tijuca. Meu nome é João Alberto, sou vice-presidente da Associação Empresarial de Moradores da Grande Tijuca, a Nova Tijuca. Boa tarde, Jaime Miranda, sou presidente da Nova Tijuca, Associação Empresarial de Moradores. Agradecer a Estácio Supercampos Maracanã, é parceira da Nova Tijuca, e nos cedeu esse seu laboratório de videocast para a realização das entrevistas, né? E a gente agradecer também no Cine Filmes Maracanã. Vamos expular agora as regras, para que vocês tenham conhecimento. Serão feitas 12 perguntas. Essas 12 perguntas são as mesmas para todos os candidatos. O candidato terá 2 minutos de resposta, sendo que, caso ocorra uma réplica, ele tem mais 1 minuto de resposta. E, ao final, ele tem 2 minutos no início, como apresentação, e, ao final, mais 2 minutos de considerações finais. Eu vou agradecer a presença do nosso candidato, Alexandre Knoploch, por estar aqui nos prestigiando, por estar aqui participando com a gente. Enfim, e aí peço para que o candidato possa se apresentar. Por favor, candidato. Bom, primeiro agradecer ao Jaime, o João, a Nova Tijuca, também a Estácio pela oportunidade. Bom, eu acho que é muito importante e é a primeira vez que na Tijuca a gente vai ter a oportunidade de falar de fato aqui com os candidatos sobre o que acontece na região. Meu nome é Alexandre Knoploch, para quem não conhece, fui deputado estadual de 2019 a 2023 e a gente fez muita coisa pela Tijuca. A gente conseguiu em 2019 trazer o Segurança Presente, depois expandir para o Largo da Segunda-feira, para a região da Afonso Pena, também o Batalhão do Recon, mas, infelizmente, tudo isso é muito pouco diante da realidade da Tijuca hoje. A Tijuca está abandonada, está largada. Infelizmente, pagamos IPTUs muito caros para ter muito pouco nessa região. E é isso que eu quero trabalhar. Eu quero trazer de volta o protagonismo da Tijuca e mais, ter o mínimo de coerência. Se a gente paga muito IPTU, o IPTU tem que ficar aqui. Vocês acreditam que a gente tem uma praça linda como a Sans Pena, como a Afonso Pena, diversas outras praças e todas elas abandonadas. E, em detrimento disso, outros parques gigantescos sendo feitos ao longo da cidade do Rio de Janeiro. Pergunto a você, tijucano, é justo? Então, estamos aqui para debater e conversar um pouquinho sobre a Tijuca. Vamos lá, candidato, vou fazer a primeira pergunta. A continuidade da revitalização do entorno da praça e do próprio entorno da Praça Sans Penha. Sobre a continuidade da revitalização do entorno da Praça Sans Penha, queremos abordar 2 pontos. Existe um projeto de revitalização do entorno da Praça Sans Penha, que, na verdade, começou em 2011, através da Nova Tijuca, quando a gente adotou a praça, propondo tornar, e tem esse detalhe nessa proposta, tornar o trecho da General Roca, da Conde Bonfim, a Desembargador Exílio, em uma rua de serviço, como é em frente ao 45, Sórvio da Costa e Carlos Vasconcelos. E a nossa adoção do coreto pela associação para transformar o local cultural e gastronômico. Nós adotamos o coreto lá, está adotado, mas a gente ainda não fez nada lá, enfim, precisa andar junto com a prefeitura. Esse coreto para ter um espaço cultural e gastronômico. Jaime, você citou algo muito importante. A Sans Pena talvez seja a maior referência da Tijuca. Infelizmente, ela está... Me desculpa, a revitalização por parte da prefeitura não existe. A prefeitura tem muito dinheiro para investir na Tijuca e pouco faz. Enquanto isso, a gente vê investimentos altíssimos, como, por exemplo, no Parque Pavuna, no Morro do Chapadão, o Parque Realengo e o Parque Piedade, que, de passagem, sequer, e falo com propriedade porque eu nasci em Quintino, sequer terá pessoas para utilizar, porque o morador, diferente da Tijuca, o morador de Piedade é dormitório, ele só dorme ali, então aquilo será vazio. O que eu proponho já de imediato é uma legislação, e o vereador tem essa atribuição, legislar. Esse negócio de ficar com coletezinho, posso ajudar, isso não serve de nada. Existe o 1746 para isso. Criar uma legislação onde 50% do IPTU fique na AP de destino. Ou seja, se a gente tem aqui a AP da Tijuca, que é a área da Tijuca, 50% do IPTU tem que ficar aqui.
A gente não pode tirar o IPTU daqui e investir em outras áreas. E com isso, a gente vai conseguir ter mais recursos para investir em áreas como a Sans Pena. A Praça Sans Pena poderia ser um lugar belíssimo. O que foi feito foi só religar o chafariz, botar uns equipamentozinhos da academia da terceira idade e nada mais que isso. O que se vê hoje na Sans Pena é uma insegurança gigantesca. Quando o Tijuca Presente sai às 8 horas da noite, todo mundo tem medo de rodar naquilo ali. Diversos usuários de drogas e moradores de rua. Revitalizar precisa começar com ordenamento urbano naquela região. Muito bem. A próxima pergunta, candidato, é sobre o ordenamento das ruas no entorno do estádio Maracanã nos dias de jogos. Nós, como associação, já entregamos aos órgãos municipais competentes, como o CEOP, por exemplo, até uma carta de sugestão, porque acho que só a gente reclamar não é o caso, né? A gente também tem que tentar contribuir com alguma sugestão. Então, assim, durante a semana, com o Flamengo e o Fluminense jogando no Maracanã e o Vasco esporadicamente, a gente tem de 2 a 4 jogos no Maracanã toda semana. Isso causa um transtorno terrível, tanto para quem mora no que chamamos no lado norte, quanto para quem mora no lado sul. O lado sul seria o lado Fluminense, aquelas ruas Isidro, né, por ali, Jaceguai, e o lado norte, onde tem como é que a Paulo Souza, Canabarro, enfim. Então, são churrascos clandestinos, bombas jogando para dentro da casa dos moradores, diversos transtornos. O morador não consegue pedir uma comida por aplicativo porque eles não levam. O próprio Uber, ele não vai até a casa do morador. Então, pessoas que vêm buscando o filho da escola têm que descer distante e ir andando. E, conforme eu disse, nós já entregamos isso aos órgãos competentes, com a sugestão do seguinte: a gente atrair o torcedor do lado sul para dentro do Célio de Barros, de repente colocando ali um food truck, banheiro químico, que eles urinam na porta dos moradores, colocando uma atratividade ali para dentro daquele espaço que está ocioso, e do lado norte, ali no corredor do Museu do Índio, no Parque da Bola, atrair as pessoas para ali. Ou seja, a gente tiraria essas pessoas da rua, porque hoje se fecha a rua e aí se cria até, na verdade, uma área de lazer dentro da própria rua. Qual é a sua opinião e qual é o projeto, caso o senhor tenha, a respeito desse transtorno causado nos dias de jogos? Ali toda Nova Tijuca, a Associação do Maracanã, todo mundo faz essas reclamações e são pertinentes. Nenhum estádio do mundo, eu tive no Estádio da Luz agora há pouco, em Portugal, que bota 60 mil pessoas todos os jogos e você não tem esse caos em volta, né? O caos ele é oriundo de diversos fatores. Primeiro, a CEOP, que é a Secretaria de Ordem Pública, não existe, porque também não existe guarda municipal no Rio de Janeiro. Aliás, o Rio de Janeiro, 21 capitais do Brasil tem guarda armada e o Rio não tem. Isso é uma coisa que a gente tem que rever rapidamente. Mas a guarda acaba sendo ineficiente, ela deveria chegar antes desses ambulantes para impedir que eles se instalassem, isso não acontece. E, por sua vez, você acaba tendo uma omissão por parte do gestor do evento. O gestor do evento, que é o Maracanã, e aí o consórcio Maracanã, Flamengo e Fluminense, eles são omissos nessa questão. Muito dinheiro é arrecadado com o evento e pouco dinheiro, inclusive, é destinado à própria prefeitura e ao próprio governo do estado para que se reinvista nessa questão do ordenamento em volta. E aí tem uma loucura. O consórcio não engloba o Célio de Barros. O Célio de Barros é da Suderj. O consórcio não engloba o Museu do Índio, que ainda tem uma questão ali, uma celeuma junto com a União e com o Estado. Então, acho a ideia excelente de usar o Célio de Barros, apesar que culturalmente as pessoas costumam ficar naqueles bares, mas é preciso chamar o Flamengo, o Fluminense, o consórcio do Maracanã, o Estado através do batalhão de policiamento de estádio e também a CEOP para organizar. O que não pode é o morador que mora em volta daquilo ali ser refém do medo. A minha mãe, por exemplo, mora na Avenida Paula Souza. É um caos. Ela não consegue sair nos dias e mais do que isso, ela sente medo. É importante a gente ter um trabalho junto com o Estado, e aí é com o Estado, para que possa resolver de vez esse caos que é a região do Maracanã em dia de grandes eventos como os jogos do Flamengo e Fluminense. Eu tenho uma réplicazinha. Tu falou uma coisa importante em relação à participação do Estado, né? Só para você saber, né, e as pessoas que estão assistindo, nós provocamos uma reunião na federação, fizemos uma reunião com a FERJ, né? E da qual participaram todos, mas todos os entes possíveis nessa reunião. Então, quem estava lá? Estava o representante do consórcio, todos os órgãos municipais, os estaduais,
a própria federação, Polícia Militar, Comandante do JEP, né? Todos. E dali a gente tinha a esperança de alguma coisa caminhar, né? Por enquanto, pelo menos até hoje, continua esses mesmos transtornos. Eu acredito que a gente tem que envolver a Casa Civil do Estado nisso. A gente precisa ter um órgão que seja o órgão interlocutor disso, porque cada um fica empurrando para o outro, isso não é comigo, isso não é comigo, e nada funciona. Precisa que o Estado entre nisso. Eu acho que o governo atual do governador Cláudio Castro, eu ainda como deputado, eu tinha um excelente relacionamento com o governador, acho que somos do mesmo partido, acho que isso a gente vai conseguir ajudar para que a gente integre de fato a solução para a região. Tá bom. Candidato, efetivo da GM na Grande Tijuca. Sobre o efetivo da Guarda Municipal da Grande Tijuca, é notório que a quantidade do efetivo é insuficiente para atuar em todos os 7 bairros da Grande Tijuca, que abrange a associação e a terminologia Grande Tijuca. De acordo com informações obtidas nas reuniões do CCS, o Conselho Comunitário de Segurança atualmente são apenas 14 servidores ativos, né? Existe algum projeto para aumentar o efetivo da Guarda Municipal e melhorar esses números, né? Olha, o que fazem com o Guarda Municipal hoje no Rio é uma covardia. A Guarda Municipal, a gente teve uma votação há cerca de 4, 5 meses atrás da mudança da escala com a promessa que teríamos mais homens na rua porque a escala seria menor. Isso não aconteceu. Continuamos sem homens nas ruas e sem a Guarda Municipal. E diga-se de passagem, a Guarda hoje é utilizada só para bater em camelô e multar aquela pessoa que está com seu veículo na rua. Mais uma vez, a Guarda precisa ser armada. A Guarda precisa ser remodelada. Hoje, inclusive, saiu uma matéria no G1 dizendo que a Guarda de São Paulo já está com um grupamento que usa fuzil. Então, é um absurdo numa cidade como o Rio de Janeiro, onde se mata e se morre o tempo inteiro por causa da criminalidade, seja de facções de narcoterrorista ou seja da milícia, que a gente não tenha uma guarda armada. A gente teve um assalto na Tijuca, inclusive de fuzil, coisa que raramente acontecia aqui e passa a acontecer. Eu acredito que com o recurso que a cidade tem, que o município tem, a gente tem que fazer um novo concurso, já modelando nessa forma da guarda ser armada. A gente tem uma guarda muito antiga, uma guarda armada, uma guarda treinada, e mais do que isso, uma guarda integrada de fato com a Polícia Militar e com o Centro Integrado de Comando e Controle. O que não pode é hoje a gente ter uma guarda que é ineficiente e é cobrada como se ela tivesse a estrutura para ter eficiência. Não tem. A guarda foi deixada de lado por essa prefeitura que investiu em ações populistas, ações eleitoreiras e a segurança pública foi deixada de lado. O senhor falou em guarda armada. Como é que funciona isso? Qual seria esse processo tramitando na Câmara? Então, a Câmara tem que mudar a lei orgânica do município do Rio de Janeiro, que diz que a guarda não pode ser armada, que é uma coisa louca. O Estatuto do Desarmamento diz que qualquer cidade acima de 500 mil habitantes, o guarda já tem o porte de arma automaticamente. Então, esse discurso que a guarda não está preparada para estar armada, inclusive, é absurdo. Porque aquele guarda que está ali, ele tem o porte de arma funcional por uma legislação federal, ele tem a sua arma, ele usa fora do serviço, só não usa dentro. A gente deu um porte funcional para ele nos proteger, que ele não pode utilizar em serviço, mas utiliza fora. É um absurdo, não faz o menor sentido. Então tem que mudar a lei orgânica. Após isso, você faz toda uma preparação para essa guarda usar um armamento. Eu sou a favor que todos os guardas tenham armamento de menor calibre, que seria pistolas, e aí um grupamento como tem hoje o GOI poderia usar armamento de longo alcance ou até de maior potencial ofensivo. Obrigado. Praças, a gente falou da Praça Sans Penha, ela nem está aqui porque já foi até falado especificamente, mas vamos falar de 2 praças icônicas aqui na região, que é a Praça Afonso Pena, citada até pelo senhor, e a da Praça Xavier de Brito, a famosa Praça dos Cavalinhos. Sobre as condições das praças Afonso Pena e Xavier de Brito, há necessidade de um olhar bastante apurado, que são praças muito frequentadas e, conforme falaram, praças icônicas aqui na região.
além dessas praças, a gente tem outras praças menores. Quais são as propostas, né, o projeto, o pensamento que o senhor tem, caso eleito, para que possa ter uma manutenção, praças, né, que o cidadão da região possa usar de forma efetiva e segura? João, olha só, primeiro vai aqui o meu repúdio à forma que a subprefeitura cuida da Tijuca. O subprefeito Felipe Quintans, que tem um restaurante aqui na Tijuca, ele deveria, como tijucano, olhar mais para a Tijuca, mas infelizmente eu acho que ele só está ali porque ele é um dos fornecedores oficiais de cerveja do Eduardo Paes. Então vamos lá. As praças, mais uma vez, na Tijuca estão largadas. Tem morador da Tijuca que paga 12 mil de IPTU anual. Se você pegasse só o IPTU dele e dividisse por 12 e botasse R$1.000 naquela praça, você teria uma praça de melhor qualidade do que tem hoje. A gente tem N praças na Grande Tijuca, né? E aí, praças, inclusive, que são icônicas. A Praça 7, em Vila Isabel, Edmundo Rego, no Grajaú, enfim, tem N praças. Mais uma vez, o que eu proponho é que os recursos da Grande Tijuca, oriundos de IPTU, oriundos de ITBI e todos os outros tributos municipais, 50% fique na Grande Tijuca. E isso através de uma mudança na lei orgânica para que a gente possa utilizar isso na reformulação das praças. E, me desculpa, projeto de terceirização das praças é um absurdo. Você veja, foi criado um parque na Pavuna, que é gratuito para todos, caríssimo, que não vai se cobrar nada, aonde 90% daqueles moradores lá, e isso não é discurso elitista, é realidade, 90% dos moradores de lá não pagam IPTU, enquanto o morador do Jardim de Alá, que paga 20 mil de IPTU, não tem direito de ter o Jardim de Alá em condições, de ter um projeto da prefeitura de terceirizar. Isso é o maior absurdo. E isso vai acontecer na Tijuca daqui a pouco. Então, eu acredito que dessa forma a gente vai ter dinheiro para cuidar dessas praças. As praças hoje, o tijucano se acostumou a utilizar a praça. A gente precisa dar vida a essas praças e não deixar na mão dos moradores de rua e usuários de droga. Sim, obrigado. As praças são muito utilizadas mesmo. Candidato, a gente vai falar sobre os polos gastronômicos e culturais, né, da Grande Tijuca. O polo gastronômico e cultural Sanspen, inclusive, está dentro da Nova Tijuca, foi uma solicitação nossa há mais de 10 anos. Qual a proposta tem para promover o desenvolvimento dos polos gastronômicos e culturais da Grande Tijuca e sob qual secretaria municipal eles ficarão assistidos? Primeiro, eu acho que o município precisa sentar com o governo do estado, fazer um convênio através do PROES ou algo do tipo, e o segurança presente ser 24 horas. Por isso que eu defendo uma guarda municipal armada. Imagine se o guarda municipal puder participar do PROES e fazer o segurança presente junto com o policial militar. O polo só vai funcionar com eficiência quando ele puder funcionar à noite. Existe um tema hoje no mundo que são as cidades noturnas. O que é a cidade noturna? É a cidade poder produzir de forma harmônica e eficiente de noite igual funciona de dia. Né? E para isso você tem que ter os bares funcionando em sua abundância, os restaurantes, supermercados, e tudo isso só se faz com segurança pública. Hoje você pergunta ao morador de Tijuca, ele não sai à noite com medo de ser assaltado. Precisamos mudar a segurança pública. A partir daí, eu acredito que os bares e restaurantes precisam ter uma condição diferente de tributação. O que acontece hoje é uma covardia. Eu falo isso porque eu sou empreendedor de uma confeitaria e, infelizmente, estou fechando a confeitaria porque você tem muito tributo, você tem muita obrigação e pouco retorno. Então, o município precisa ser parceiro de fato nisso. Você trazer os restaurantes, e aí você tem a Abrazel, você tem outros sindicatos e associações dos restaurantes que falam o seguinte, o que você precisa? E digo, não é só aquele de rua, não. Você precisa também juntar aqueles dos shopping centers que são acharcados pelos shoppings, pagam muito alto para ter essa segurança que não tem na rua. Então, eu acho que o caminho é esse. Eu não sei qual seria a secretaria. Eu acho que a Secretaria de Cultura ou de Economia seria a mais apropriada, mas a gente tem que chamar esse pessoal para conversar de forma eficiente. Hoje eles são acharcados, seja pelo Estado ou seja pela iniciativa privada.
Arborização da Grande Tijuca. É público notória a redução expressiva da quantidade de árvores na Grande Tijuca, impactando negativamente o meio ambiente, agravando pela falta do replantio. Existe alguma proposta ambiental do senhor, nos seus projetos, para a Grande Tijuca, para os bairros? Bom, vamos lá. O maior problema, ao meu ver, da questão da arborização na Tijuca é que foi arborizada em alguns lugares de forma desordenada. A urbanização cresceu em volta e você hoje tem diversas celeumas. Vou dar um exemplo. Tem diversas árvores nas ruas que vão adentrando a casa das pessoas, que vão indo para a parte de alta tensão e de baixa tensão, e você tem que podar o tempo inteiro. E aí a pergunta é, o que aquela árvore está fazendo ali? Porque muitas vezes ela está atrapalhando essa questão urbanística. De igual forma, você tem comunidades hoje que vão devastando toda a parte da Mata Atlântica, da Floresta da Tijuca, ali no Parque Estadual do Grajaú, e não se faz absolutamente nada. A árvore está ali no lugar certinho dela. É a invasão humana que vai tirando ela. Agora, das ruas, eu não acho que tem que ter um programa específico de arborização. Eu acho que hoje a gente tem problemas, talvez a Grande Tijuca seja a região que mais peça poda de árvore. Acho que todo mundo aqui, vocês como associação, eu como tive lá como deputado, é o tempo inteiro a pedida de poda de árvore. E a gente tem que ter uma solução para isso. As árvores que estão têm que ser podadas, têm que ser cuidadas, mas eu não acredito que tenha que ter mais árvores nessa parte urbana da Tijuca. E sim, temos que ter um projeto eficiente de adoção de árvores. Vocês estão com um projeto ali de adoção da Sans Pena, tem tantas pessoas querendo, associações, empresas, pequenos comércios, querendo adotar a parte de arborização, uma árvore na sua rua. Por que não deixar essa pessoa adotar aquela região e cuidar dessa árvore? Hoje o Parques e Jardins, infelizmente, não consegue cuidar bem dos seus parques e jardins. Não, pode ir. A gente vai, antes de eu fazer a pergunta, tem 20 linhas de ônibus, ou 21 linhas de ônibus, que o painel, né, terminal é Sans Penha. Então, os ônibus entram, circulam por dentro da Praça Sans Penha e podia ficar fora. A pergunta é, candidato, a Nova Tijuca, né, um terminal de ônibus no terreno da Rio Trilhos. A Nova Tijuca tem uma proposta para a construção de um terminal de ônibus no terreno da Rio Trilhos, que está desocupado ali há 49 anos, né, desde que começou a construção do metrô, em que 20 linhas de ônibus fariam o seu ponto final com destino perto da Praça Sans Penha. Existe algum projeto com essa mesma intenção? Hoje, eu inclusive estava conversando com o secretário da Casa Civil, Nicola Miccioni, sobre a questão do terreno que vai ali da Marquês de Valença até a Visconde Figueiredo, né? Olha, a Rio Trilhos é um inimigo do Estado. É um inimigo nosso. A gente tem que botar isso na cabeça. Aquele terreno poderia ser N coisas. Para vocês terem uma ideia, o terreno que hoje está o Recon, a gente tirou na marra as pessoas que estavam ali. Não tinha ceia, não tinha nada. Foi na marra. Derrubamos na marra e levamos o Recon na marra. Depois foi feito o processo. Porque pela Rio Trilhos não faria aquilo. A Rio Trilhos não vende, não aluga, não faz nada. Só enche o nosso saco e deixa esses terrenos sendo lugares de habitantes, moradores de rua ou até de usuários de drogas. Eu acho ótimo a questão de ônibus, desde que os moradores da região concordem. Se eles concordarem, eu não tenho nenhum óbice para isso. Agora, não é atribuição do vereador, é atribuição do Estado, que, diga-se de passagem, nesse caso, está sendo ineficiente. Ele precisa, de fato, cobrar a presidência da Rio Trilhos para que se tenha um destino. Ali você tem um colégio atrás que poderia também, no mínimo, ser feita uma sessão para o colégio para utilizar ou qualquer outra coisa. A gente já teve projetos ali para ser um polo hortifruti granjeiro, um polo gastronômico ou qualquer outra coisa. Esses terrenos precisam ser ocupados, são inúmeros. Né? Então, acho que um ponto de ônibus tem uma questão que muitos terrenos desse não podem botar peso, né? Então não sei como seria o caso de terminal rodoviário, mas de toda forma eu acho que espaço tem.
E mais do que isso, é importante conversar com a Rio Ônibus. A gente bate muito na Rio Ônibus, mas na pandemia teve um déficit gigantesco de pessoas e até hoje não teve uma recomposição financeira junto a essas empresas. Tem que se conversar, porque hoje são ônibus ali cacarecos e eles não participam desse processo, né? Aproveitando esse gancho, a gente falou do terreno, ali ficou uma área, como você falou, do Marquês de Valença até... Visconde Figueiredo? Fica a esmo, né? E gera uma sensação, e não só a sensação da questão de insegurança, aquele trecho todo, né? Então, a ocupação daqueles terrenos seria importante também na questão da segurança. Sem dúvida, sem dúvida. A outra pergunta é quase uma continuação, né? Terrenos do Rio Trilhos, conforme o senhor falou aí. Para a construção da estação do metrô da Praça Sans Penha, foi necessário desapropriar uma grande quantidade de imóveis, né, à época, que hoje em dia os respectivos terrenos estão com aspectos abandonados, e, conforme o senhor falou, são vários, favorecendo a ação de criminosos, ocupação clandestina, como a gente vê. Acreditamos que, além do terminal de ônibus, esses terrenos poderiam receber outros projetos, como, por exemplo, uma UPA nova, uma UPA maior, comércio popular, exemplo do que hoje tem lá o Camelódromo, e qualquer outro empreendimento. Se eu não me engano, teve alguma coisa para a terceira idade projetando para lá também. Sim, né? sim. Então, assim, é um reforço do tema anterior. Qual projeto que você acha que seria interessante, tirando aí a questão do terminal de ônibus, para ali, para aquela região e para qualquer outro do Rio Trilho? Como você falou, tem vários. A gente tinha um projeto muito bonito feito pela Secretaria de Obras do Estado, que era o Parque da Terceira Idade. Né? Inclusive, no papel muito bonito, estava no Pacto RJ, que era um projeto grande do governo de modernização e obras no Estado. Não sei por que não saiu. Eu também, como não fui reeleito, não tive a oportunidade de cobrar. Mas hoje eu estou convencido que esses terrenos não podem ser algo que seja equipamentos do poder público. O poder público é ineficiente em cuidar dos seus equipamentos. Eu acho que eles têm que ter um chamamento público ou uma cessão não onerosa, enfim, a modalidade, né, a modelagem, o Estado tem que fazer. Mas a gente precisa ocupar. E não é só o da Rio Trilhos, não. Você pega a Rua Maxwell, você tem o Clube Maxwell, que é do Rio Previdência. O Rio Previdência simplesmente não larga a mão daquilo. Poderia ser feito tudo naquilo ali, menos o nada. E hoje se prefere fazer o nada. Então, é mais um local que a gente tem cobrado o Estado. Existe construtoras querendo fazer empreendimentos imobiliários ali, ou até que seja outra coisa, mas precisa ser feito algo. Hoje, os grandes empreendimentos imobiliários acabam saindo de terrenos privados, por exemplo, como era o Açaí, e agora está vindo um grande empreendimento que até me preocupa saber como é que vai ser a questão ali de tráfego de carros e tudo mais. Mas, de toda forma, a Tijuca precisa se renovar, né, se modernizar. E esses terrenos seriam uma grande oportunidade para a modernização da Tijuca. Vou pegar a réplica aqui nessa pergunta. Eu moro próximo do Açaí da Marise Barros. E ali no terreno, até um pouco confusa a explicação, mas pelo que a gente sabe, os fundos do terreno onde existia o food park seria da Rio Trilhos. Então, o Açaí reformou do Extra e fechou aquele fundo. Tirou o food park e também não fez nada. Agora até eles abriram para a saída, mas ficou fechado, nem para estacionamento servia. E o food park era um sucesso, candidato. Sucesso. Um sucesso maior até do que existe hoje aquele da José Gino. Ali as famílias iam, eu frequentava com frequência, nunca vi uma briga, né, embora a maior parte fosse cerveja artesanal, nunca teve uma briga, música, até o horário permitido, era sensacional. E esses espaços, eles poderiam virar, né? Teve até uma ideia, uma época, acho que o próprio governador, quando esteve aqui na Tijuca, falou, talvez dali virar um espaço como esse. O que o senhor acha? Tem ideia disso? Chegou a se pensar? Eu acho ótimo. Até uma novidade. Eu nem sabia que aquele terreno era da Rio Trilhos, né? Porque é gigantesco. Eu sempre me perguntei por que o Açaí, antes o Extra, não utilizava aquilo, né? Mas veja, olha que coisa boba. É só você fazer uma sessão. Pode ser para o Açaí, olha só. Eu faço uma sessão, qual é a contrapartida? Que você faça a gestão disso aqui para ter. Era com Extra? Foi uma vez para ter food trucks, um food park ou qualquer outra coisa.
Você pode ter um espaço aí para, em questões de rotativa, ter um circo, ou você ter um parque de diversões, como em qualquer outro lugar. Mas a gente prefere fazer exatamente o nada. Aí o nada acontece o que aconteceu semana passada. Um roubo de fuzil ali na frente. Talvez se tivesse movimentado, se teria feito aquele assalto ali. Então, mais uma vez, a Tijuca está abandonada e, me desculpa, isso também se dá por culpa do tijucano. A gente tem aqui uma esquizofrenia. A gente teve na última eleição o mais votado da esquerda e o mais votado da direita que sequer moram na Tijuca ou conhecem a Tijuca. Eu acho que está na hora do tijucano dar oportunidade para aqueles que são da região. Ok, obrigado. Candidato, uma pergunta aqui que não quer calar, né? Que são as pessoas em situação de rua. Né? A quantidade de pessoas em situação de rua, infelizmente, vem aumentando de maneira excessiva na Grande Tijuca. Entre essas pessoas, sabemos que existem aquelas que cometem crimes urbanos, principalmente que causam um grande transtorno, furto de cabos e fios, tampos de bueiros e etc. Qual é a sua proposta para resolver a situação sob o ponto de vista assistencial? E vou te dar uma notícia ruim, vai piorar. Com a chegada do G20, vai ter uma limpeza na Zona Sul e é só imaginar para onde os moradores de rua irão. Né? Por óbvio, para a Tijuca. A questão social do Rio de Janeiro, a assistência social do Rio de Janeiro não existe. Vamos ser realistas. Primeiro dizer o seguinte, entre beneficiar o morador de rua e beneficiar quem paga o seu IPTU, que são os moradores, eu vou beneficiar os moradores. O morador não tem obrigação nenhuma de descer da sua casa e ter moradores de rua urinando, defecando, discutindo, muitas vezes atos libidinosos, cachorros e tudo que mais que se imagina em frente à sua casa. A gente tem uma comunidade aqui de idosos. Idosos são frágeis, idosos precisam de cuidados melhores. E é óbvio que fica uma sensação de insegurança. Primeiro que você precisa ter uma política habitacional séria. Não adianta também tirar o morador que está acostumado à vida dele na Tijuca e levar para Santa Cruz. Você tem que ter uma política habitacional. Você tem que ter abrigos de verdade, eficientes, limpos, acolhimento. Olha só, foram gastos 10 milhões no show da Madonna. Será que 10 milhões não ajudaria a ter um abrigo eficiente na Tijuca? São essas perguntas que não calam. E o que a gente vê na Tijuca, mais uma vez, o prefeito atual, e o tijucano precisa saber disso, ele investe todos os recursos na Zona Oeste e numa parte da Zona Norte, porque existe uma densidade demográfica eleitoral. Ora, eu prefiro investir nesses lugares porque ali me elege. A Tijuca não me elege. Então a Tijuca está abandonada. São moradores de rua, são usuários de drogas roubando cabos o tempo inteiro. Quem tem internets aqui que sequer funcionam, semáforos que todo o tempo está desligado por causa de roubo de cabos. Então, ou se faz algo eficiente, sério, e me desculpa, internação compulsória não é proibida. Existe uma recomendação do Ministério Público que não se pode. Agora, dizer que é proibido, isso é conveniência do município. Não, bacana. Obrigado. Seguindo a linha, candidato, o tema é furto de cabos e / ferro velho. Como mencionado anteriormente, o furto de cabos, fios elétricos, tampos de bueiro, portas e portões de alumínio, sinais de trânsito, conforme o senhor falou, até números dos condomínios em metais são retirados, condutores de gás que deixam o gás vazando. Todos esses furtos eles vêm crescendo a cada dia. O que o senhor acha sobre ações periódicas de ordenamento a esses ferros velhos? Sabemos também que o destino final do produto, do furto, não é a linha final, não é o ferro velho. O que o senhor pensa sobre isso? Qual seria a ação? A gente sabe que tem ferros velhos dentro de comunidades, que é difícil acesso, mas a gente quer chegar, além da questão do ferro velho, quem é o receptor final? Né? Esse ciclo ele não se encerra no ferro velho. Né? João, o que o senhor acha sobre não isso? existe ferro velho na Europa. Não existe ferros velhos nos Estados Unidos. Isso é um abacaxi que existe em alguns lugares do Brasil e que a gente simplesmente fecha os olhos. Os ferros velhos hoje, na região metropolitana do Rio de Janeiro, tirando ferros velhos de carros, talvez, são só para ser receptadores de delitos, de roubos de metais, ponto. Então, mas aí tem alvará... Mas... Olha só, desculpa, ferros velhos tem que ser colocado na lei orgânica, que não pode existir na região metropolitana.
Ponto. E aí, no caso do Rio, na região do Rio de Janeiro, né? Que se coloque em outros lugares, que aí você, inclusive, vai inibir isso. Só existe esse roubo de materiais porque tem quem compre. Então, o foco, ao meu ver, tem que ser nos ferros velhos. E eu sou a favor, inclusive, de proibir esse tipo de comercialização no Rio de Janeiro. Estabelecimentos como ferros velhos não tem que ter. E assim, é muito injusto. Hoje a gente joga toda a culpa desse roubo de metais para a polícia militar. Imagine o policial militar 2 da manhã tendo que achar uma pessoa dessa que está em situação totalmente insalubre, muitas vezes suja, com mau cheiro, e o policial tem que ir lá, botar a mão, levar para a delegacia. A gente sabe que a tipificação desse crime é muito baixa, o policial leva e o cara sai primeiro do que o policial. Não é fácil. Então, eu sou a favor de atacar aonde é o núcleo financeiro disso. E o núcleo financeiro são os ferros velhos. Aí. A gente está aqui no cinema, falando de cinema e tal, e cultura é importante e tal, então a possibilidade de reativar as 2 salas de cinema do Tijuca Palace. Rapidinho, a Sans Penha, né, a Tijuca já foi considerado que era a segunda Cinelândia do Rio de Janeiro, mas na verdade era a primeira, que ela chegou a ter mais cinemas do que a própria Cinelândia. Então, assim, existem 2 salas na Conde Bonfim, cada um com 600 lugares, fechada desde 1983. A Praça Sans Penha foi conhecida como a segunda Cinelândia da cidade do Rio de Janeiro, tendo mais de 15 salas, funcionando ao mesmo tempo. Porém, nos dias de hoje, não tem nenhuma sala, a não ser as salas do Shopping Tijuca, e Vila Isabel, enfim. É ativa, né? O senhor acha viável transformar esse espaço em atividades multiculturais semelhantes ao Imperator no Meia? Então, eu ali só é onde é o Tijuca, o Tijuca Palace. Sabe onde é, né? Que tem acho que é o grupo de curso vestibular GPI. Eu sou nostálgico, mas eu não gosto de voltar ao passado, né? Hoje em dia não tem mais espaço, ao meu ver, no Rio de Janeiro para salas de cinema nas ruas, né? Os shoppings com grandes empresas de cinemas, a gente tem UCA, a gente tem Cinemark, tem Kinoplex, enfim, tem diversas, né? Elas mesmo não têm interesse em ter nada na rua, e aí fica muito ruim para o poder público gerir, né, e ser competitivo com os shoppings. Eu acho que não é o caminho. O caminho é você ter salas culturais, sim. A gente, por exemplo, não tem nenhuma lona cultural aqui. Poderia fazer uma lona cultural, né, que fosse principalmente para as pessoas de comunidades, que elas tivessem a oportunidade de ter uma escola teatro. Eu acho que isso é muito legal. Ter uma escola teatro, a gente tem uma escola circo grande na Praça da Bandeira, mas tem uma escola teatro, uma escola de música. Eu acho uma pena quando, por exemplo, que é do Estado, eu vou na Vila Lobos e vejo aquilo da forma que está. Imagina se a gente transformar esses lugares como escola modelos de cultura, para teatro, para a questão, por exemplo, do cinema, né, para o audiovisual. Olha, tem muita coisa para fazer. Não acredito como cinema, mas acredito como escolas modelos, né, na parte de cultura seja um grande ganho para a região da Tijuca. Bacana. A proposta era essa, né, transformar em atividade multicultural, e pode ser qualquer, como é o caso do Imperator. O último tema é ordenamento urbano de forma geral. Sobre o ordenamento urbano, temos 2 pontos a destacar. A ocupação do comércio ilegal nas calçadas do bairro, né, de forma excessiva, dificultando a circulação dos pedestres, fazendo concorrência desleal com o comércio regular por ambulantes e camelôs. E o segundo é a circulação. Isso hoje é um problema, a reclamação na associação é muito grande. Circulação de bicicletas na contramão, em vias, calçadas, causando vários acidentes a pedestres, principalmente idosos, como motos cumprindo a lei de trânsito. Eu queria fazer até um parênteses aqui, que não está na pergunta. Hoje a gente está vendo muita bicicleta, não é aquela da leve, é a bicicleta que o cara bota um motorzinho. Aquele barulho é ensurdecedor. Então, eu não sei nem se alguém já pensa em legislar algo desse tipo, porque acredito que aquilo seja algo criado meio mambembe, né? Existe alguma mobilização, algum projeto, alguma ideia do senhor em relação
a essas questões que foram colocadas? Primeiro, com relação aos ambulantes, eu sou contra a agressão ambulante, mas sou tão contra quanto a agressão ambulante, o ambulante ficar no passeio. Não é justo com comerciantes que pagam seus tributos perderem num comércio, numa concorrência desleal para ambulantes. Ponto. Se a guarda chegasse antes da ocupação, ninguém ocuparia. O problema é que não se faz isso. Então, acho que a Secretaria de Ordem Pública, muitas vezes a sensação de insegurança não necessariamente é onde você tem o delito, mas é onde a pessoa se sente insegura devido à desordem. E o que a gente vê hoje, principalmente na Praça Sans Pena, é desordem. Eu nunca imaginei ver uma barraca de venda de pastel e caldo de cana no meio da Sans Pena. Você desvaloriza totalmente a região. Então, eu acredito que a gente tem que fazer uma reestruturação, uma reformulação, inclusive podemos pegar esses espaços públicos que estão em desuso e fazer talvez um grande complexo, e um complexo bonito. Não precisa ser um negócio largado, como é aquele polo de ambulante na Tijuca. Um negócio bonito e botar ali os ambulantes e aqueles artesanais. E com relação a essas bicicletas, isso virou um inferno na Tijuca. Virou um inferno. Infelizmente, muitas pessoas ainda defendem. Falam, mas eles estão trabalhando. Mas a questão nossa não é eles estarem trabalhando ou não. O seu trabalho não pode interferir na vida dos outros. Né? E o que acontece hoje é um barulho ensurdecedor. Acho que isso compete à União com as resoluções do COTRAN, só que a coisa é tão estranha que pegaram realmente bicicletas, botaram motor de serra e vai embora. Então a prefeitura tem que fiscalizar, porque aquilo ali tem um número de decibéis muito maior do que o permitido, né? Vai na contramão, não tem usabilidade correta daquilo. Quem tem que fazer isso é a Guarda Municipal. Infelizmente, não faz, até porque, como vocês bem disseram, a gente tem um número aqui de guardas municipais, talvez muito aquém de uma rua, quiçá de uma região como a Grande Tijuca. Só para reforçar, nós somos, conforme já me falou, a área mesma da subprefeitura, do batalhão, somos só quase 700 ruas, né? 7 bairros, 500 mil pessoas. Então tem que ter um número realmente condizente com a nossa, né, com o nosso tamanho, que é um tamanho de um município. Exatamente. Né? Tamanho de uma Niterói, por exemplo. Vou passar para as considerações finais. Você quer... Não, pode ir. Bom, depois candidato, eu faço o agradecimento. A gente está chegando ao final, né? Agradecemos aí, o Jaime vai fazer o agradecimento, mas eu faço aí o agradecimento também da minha parte. Muito obrigado aí pela sua presença. Parabéns, que é seu aniversário hoje. Obrigado. Né? Então, obrigado por ter vindo no dia do seu aniversário também. E só tem aí, obrigado também por ter seguido as regras todas. E só tem 2 minutos para as considerações finais. Olha só, agradecer a todos, a equipe que pilotou aqui a produção, a vocês. O Rio precisa de ordem. Vamos deixar de hipocrisia. O Rio não é aquela grande falácia e grande falsidade que a comunicação do Eduardo Paes faz. O Rio está abandonado, a Tijuca está abandonada. O nosso IPTU está sendo posto em shows da Madonna, e não é isso que a gente quer. A gente quer um Rio viável, a gente quer um Rio onde possa poder ir e vir em paz. A gente quer um Rio onde ruas sejam asfaltadas, onde zeladoria seja obrigação e não seja palanque de políticos. Eu tenho certeza que tem muita coisa para ser feita no Rio de Janeiro. Repito, nós temos uma cidade maravilhosa, pessoas capazes e uma arrecadação muito grande. Tem muita coisa para fazer. Dá para cuidar, sim, da zeladoria, dá para cuidar, sim, da cultura, dá para cuidar, sim, da questão urbanística e, principalmente, da segurança pública. A Constituição diz que segurança pública é dever do Estado com E maiúsculo, ou seja, de todos os entes públicos, e responsabilidade de todos. Dá para integrar a Guarda Municipal Armada, dá para integrar o Correio com o Centro Integral de Comando e Controle do Estado, dá para fazer muita coisa, só precisa ter vontade. E olha, vocês podem ter certeza de uma coisa, com ordem e progresso dá para fazer. Obrigado a todos. Muito obrigado. Eu queria fazer uma consideração final aqui que eu acabei esquecendo. Esse programa ele foi passado ao vivo aqui no Instagram, replicado até, né, pelos seus Instagrams também. E nós lançamos um canal que a gente vai divulgar aí nos grupos em breve, o canal no YouTube, e o programa, depois que a Unicine repassar para a gente, vai ficar disponível, vamos passar também para o candidato, e todos podem assistir, quem não pôde assistir ao vivo, poder assistir os projetos, as ideias e os programas do candidato Alexandre Knoploch para vereador.
Mais uma vez, parabéns, candidato, pelo aniversário e agradecemos a sua presença, ter aceitado o nosso convite. Muito importante que a gente tenha esse diálogo, principalmente com candidatos que são da área, que atuam ou moram na Grande Tijuca, né? E, mais uma vez, agradecer a Estácio Supercampus da Maracanã e a parceria da Nova Tijuca, né, que nos cedeu o laboratório e tal, enfim, toda essa estrutura. E também no Cine Filme Maracanã. Obrigado a todos, gente. Muito Agradecer obrigado a nossa mesmo. equipe, né? O pessoal aqui do Nucine, obrigado mais uma vez, obrigado, candidato. Obrigado. E encerramos. Obrigado.